Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho com as fontes históricas, sobre a tradição oral como fonte histórica, sobre patrimônio cultural, sobre grafia do nome dos povos indígenas. Então, a ausência da escrita no período predominado ou denominado pré-história dificulta os estudos sobre a organização social dos povos que viveram naquele tempo. Por isso, os historiadores, ao estudarem os povos ágrafos, o que é ágrafo? Aquele que não tem escrita, recorrem ao auxílio de outros pesquisadores, como os arqueólogos. A arqueologia é uma ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos, principalmente pela análise e interpretação de vestígios materiais. Ela busca informação nos vestígios materiais, como armamentos, utensílios domésticos e ferramentas de trabalho. O aparecimento da escrita contribuiu para ampliar a forma como podemos analisar o passado. Documentos escritos podem fornecer valiosas informações sobre os costumes, as relações de trabalho e outras características de uma época. Quando articulados com outras fontes, documentos desse tipo ajudam a montar um panorama mais completo do período estudado. Assim, o saber histórico também é produto da ação humana e por isso também se transforma no decorrer do tempo. As fontes são selecionadas e interpretadas conforme as condições de cada época. Você vai gostar de navegar no museudapessoa.net. O Museu da Pessoa é um espaço de preservação da memória que se dedica a registrar a história de vida das pessoas, reconhecendo a importância de cada uma delas na sociedade. Ao acessá-lo, você encontrará milhares de depoimentos e ainda poderá compartilhar sua própria história. Em muitas sociedades, a fala cumpre o papel de transmitir e preservar a memória sobre o passado, é a chamada tradição oral, ou seja, o conhecimento transmitido verbalmente de geração a geração. Está presente no cotidiano dessas comunidades, revelando aspectos importantes de sua organização social, de sua visão de mundo e da sabedoria de seus ancestrais. Por isso, ela constitui uma fonte histórica primordial para a análise dessas sociedades. O texto a seguir discute a importância da tradição oral para o estudo da história da África. Se a Ilíada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida, negava-se todo o valor à tradição oral africana. Essa memória dos povos que fornecem em suas vidas a trama de tantos acontecimentos marcantes. Ao escrever a história de grande parte da África, recorria-se somente a fontes externas à África, oferecendo uma visão não do que poderia ser o percurso dos povos africanos, mas daquilo que se pensava que ele deveria ser. Com efeito, havia uma recusa a considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram através dos séculos por vias que lhes são próprias e que o historiador só pode aprender renunciando a certos preconceitos e renovando o seu método. Está no Amadou Matar Mbu, no prefácio. Mohamed El-Fazi, da História Geral da África, África do século VII ao XI. O griot toca tambor em cerimônia de casamento tradicional em Nouakchott, Mauritânia, foto de 2012. Muito respeitados em sociedades do oeste africano, os griots são responsáveis por guardar e transmitir as histórias de seu povo. Também costumam exercer as funções de músico, poeta e de sacerdote, quase como os rapsodos, os poetas rapsodos da Grécia Antiga. Grande parte das fontes históricas materiais é encontrada em instituições públicas e privadas como museus, arquivos, universidades, igrejas, galerias de arte e outros espaços. O conjunto das fontes materiais e imateriais compõe o patrimônio cultural de um povo. Esses bens materiais e imateriais são referenciais coletivos que contribuem para construir uma relação de identidade entre os membros de um grupo ou de um país e para produzir um conhecimento histórico sobre eles. Por isso, a preservação do patrimônio cultural de um povo é tão importante. Devemos considerá-lo um legado recebido das gerações anteriores que deve ser transmitido às gerações futuras. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, é um organismo internacional que apoia governos em todo o mundo na identificação, na proteção e na preservação do patrimônio cultural de seus países. A Unesco criou um catálogo de bens considerados patrimônios da humanidade, o que significa que, independentemente do país de origem, os patrimônios dele inscritos são considerados universais e, por isso, toda a comunidade internacional tem o dever de cooperar para sua preservação. No Brasil, de acordo com o capítulo 3 do Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e cultural nacional, órgãos públicos são responsáveis pelo tombamento e pela conservação do patrimônio. Entre eles, destaca-se o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão federal ligado ao Ministério da Cultura. Entretanto, nem sempre os investimentos públicos são suficientes para a preservação do patrimônio do país. Muitos projetos de conservação contam com o apoio financeiro de instituições privadas que, em troca, recebem incentivos fiscais, como a redução ou a isenção de certos impostos.
Mulher Carajá faz escultura em argila na aldeia Fontoura, na Ilha do Bananal, em Tocantins, em 2001. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira fazem parte do patrimônio imaterial do país. Grafia do nome dos povos indígenas. No livro dessa coleção, os nomes dos povos indígenas do Brasil foram grafados de acordo com a Convenção para a Grafia dos Nomes Tribais, aprovada em 1953, na primeira reunião brasileira de antropologia. Sem flexão de número ou de gênero, com inicial maiúscula quando usados como substantivo, sendo opcional quando usados como adjetivo. O que é um tombamento? A iniciativa do poder público de conservar, catalogar e proteger bens culturais como produto testemunho de tradição artística e ou histórica de um povo ou de uma região. Desde 2015, o IPHAN passou a utilizar a designação Patrimônio Cultural Brasileiro para se referir aos bens de natureza material ou imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. Esse texto é disponível no portal do IPHAN, né? Acessado em 2015. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Gostaria aqui de agradecer os nossos inscritos, são mais de 301. Agradecer também aqueles que volta e meia passeiam por aqui, pelo nosso canal. Vai aí, dá aquele like maroto, se inscreve, ativa o sininho. E também aqueles que estão compartilhando os nossos vídeos por WhatsApp, as diversas redes sociais, até nessa plataforma no YouTube. Quero agradecer a todos vocês e é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.